Alô, amigos do nosso querido canal Varal. Vamos discorrer sobre como Deus surgiu. Vamos estudar como surgiu o Senhor. Vamos ver como o Senhor veio e nos criou. Como surgiu Deus? Vamos procurar um pouquinho para enriquecer o nosso conhecimento. De acordo com a visão abraâmica predominante na Bíblia, Deus não surgiu no sentido de ter sido criado por algo ou alguém. Ele é eterno e sempre existiu, sendo o Criador de todas as coisas e não o criado. Essa ideia de Deus como ser eterno e imutável, não sujeito ao tempo ou ao espaço que aprendemos nas Escrituras. Ele é diferente. Ele próprio criou. É um conceito central na teologia cristã e judaica, que se baseia em personagens como Gênesis, que inicia com a criação dos céus e da terra por Deus. Ou lá em Êxodo 3,14, onde Deus se revela como Eu Sou, indicando sua existência atemporal. Em outras tradições, como na mitologia grega, a origem dos deuses ela é diferente, completamente diferente, partindo de um estado primordial de caos. Eu disse na irreal mitologia grega, reafirmando duas existências. Deus, nas principais crenças monoteístas, ele não foi criado. Ele é a causa primeira, o ser eterno e primordial que sempre existiu, originando tudo que existe, incluindo o tempo e o espaço. Questionar a sua criação é visto como um erro filosófico que leva a um ciclo sem fim, pois Deus, por definição, está fora das leis do universo que Ele mesmo criou. Parece irreal, mas é a grande verdade. A existência de Deus de uma questão de fé que não pode ser provada pela razão humana ou pela ciência, mas ela é aceita em visões religiosas e filosóficas como a origem de tudo. Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. A criação de Deus é explicada de diferentes formas pelas religiões, mas a mais conhecida é a narrativa bíblica do Gênesis. E Gênesis descreve que Deus criando o mundo em 7 dias, através do que da sua palavra, a partir de um estado inicial de terra sem forma e na escuridão. Tudo era escuro, não tinha forma a terra. No Islã, Alá é considerado o criador divino, que criou os céus e a terra, enquanto no hinduísmo, em algumas vertentes, eu disse algumas vertentes, Deus Shiva cria o universo através da sua crença e sua dança cósmica. Vamos ver o que Deus produziu e fez segundo as versões e pensamentos conforme as principais religiões e visão humanística e espiritual. Bem claro. Cristianismo e judaísmo e hinduísmo. Vamos falar do cristianismo. A criação do mundo, segundo a narrativa bíblica lá de Gênesis, ela é descrita como um ato de Deus que ocorreu em 7 dias, onde Ele criou a luz, as trevas, o firmamento, a terra, a vegetação, os astros, as aves e os peixes, os animais, e finalmente Ele criou o homem e a mulher. Está lá em Gênesis. Está escrito em Gênesis. Após a conclusão de todas as suas obras, Deus descansou no 7º dia.
santificando como um período de repouso e agradecimento. No início, tudo estava vazio, escuro, sem forma, com o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Está lá escrito em Gênesis, repito, os 7 dias. Em um período de 7 dias, Deus falou e trouxe a vida ao universo. No dia 1, primeiro dia, Deus criou a luz, separando-a da escuridão, o que deu origem ao dia e à noite. No segundo dia, no dia 2, Deus criou o firmamento, dividindo as águas. No dia 3, no terceiro dia, Deus formou a terra seca e os mares e criou as plantas e árvores. No dia 4, Deus criou o sol, a lua, as estrelas para governar o dia e a noite. No dia 5, Deus criou o quê? Os peixes lá no mar e as aves no céu. No sexto dia, no dia 6, Deus criou os animais terrestres e, por fim, o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, dando-lhe o domínio sobre a criação. No dia 7, no sétimo dia, Deus descansou, santificando o sétimo dia, estabelecendo a importância do descanso e da harmonia na criação. Já lá no islamismo, se baseia no Alcorão. Alá é o Criador soberano, que criou os céus, a terra, a água e o trono. Ele enviou chuva, produziu frutos e colocou o sol e a lua e os rios para servir à humanidade. A criação de Alá é um livro aberto e os seres humanos, eles podem ler para compreender a sua grandeza. Mas já lá no hinduísmo, é assim entendido. Em algumas crenças, o deus Shiva, como eles chamam, é o responsável pela criação do universo. Sua dança cósmica, o Tandava, simboliza a energia do cosmos, que está em constante oscilação entre a destruição e a recriação do universo. Este é o outro pensamento do hinduísmo. Mas, para terminar, reafirmamos que o Salmos 90, versos 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, faz Deus. É uma afirmação. Deus existe desde a eternidade passada e continuará a existir para sempre. Ele é o Eu Sou. É uma existência contínua e autossuficiente que não depende do tempo nem é afetada por ele. Ele se autocriou. Deus se fez por si só. E nós sabemos que quando nós vemos nesse mundo, um mundo tão bonito, a sua criação, as árvores, tudo tem os planetas, todos em concordância, cada um em sua órbita, a água, os rios, as aves. Isto só nos afirma a importância que Deus criou por si só e para nós. Ele fez por nós. Ele nos agraciou com a sua grandeza. Deus não foi feito por ninguém. Deus foi feito por si só. Portanto, meus amigos do nosso @canal Varal, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Curte, compartilhe, inscreva-se, segue-nos e nos dê um like sempre positivo. Do seu lado direito da sua tela tem um QR Code. Manda uma mensagem para nós, fale alguma coisa a respeito do que nós dizemos aqui. Faça um comentário qualquer e nós ficaremos gratos
por tudo que você tem feito. O meu muito obrigado, canal @canal Varal agradece. Obrigado e fiquem todos com Deus.